As 7 chaves para prosperidade, harmonia e abundância. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo da série As 7 Chaves, a série baseada no meu e-book As 7 Chaves para prosperidade, harmonia e abundância. Vou deixar o link aqui, ele está disponível, inclusive num preço promocional para quem quiser adquirir. E quem quiser acompanhar aqui, eu estou trazendo bastante conteúdo baseado nele ali. Então estou trazendo partes dele na íntegra mesmo, já trouxe algumas chaves aqui. E agora eu vou pegar um pouquinho ali também da base teórica para a concepção das 7 chaves. Se você ainda não conhece o canal, peço que assista esse vídeo até o final. Se fizer sentido para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E também comente e compartilhe a respeito disso. É muito interessante deixar a sua experiência aqui para que outras pessoas visualizem isso também, né? Engaje mais o pessoal. É assim que funciona aqui o YouTube. E também você compartilhar com alguém que você acha que é interessante esse conteúdo, que vai servir para agregar valor na vida dele. Então eu vou pegar aqui um pedaço do e-book, eu vou ler na íntegra, vou ler aqui pelo menos 2 chaves nesse vídeo. Estava pensando em separar por chave, mas eu acredito que vai dar para colocar 2 sem alongar muito o vídeo. Algumas pessoas me perguntaram recentemente, pessoas que acho que não tinham, com certeza não tinham visto aqui um vídeo que eu falo sobre as 7 chaves, com um pouquinho mais ali no detalhe sobre cada uma das chaves. Mas esse eu aproveitei para dar uma passada geral em cima das 7 chaves. Como eu repetidas vezes comento muito sobre os 5 pilares de vida aqui, que eu baseio a maior parte dos vídeos aqui nesses 5 pilares, físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro, que são os pilares que regem a nossa vida, são a base da nossa vida, em especial nessa jornada terrena. Por que eu falo em especial nessa jornada terrena? Porque aqui você está construindo com base nesses pilares. Se você acredita em uma vida após essa daqui, né, que não é só essa finitude aqui que tem algo a mais, você vai também estar contribuindo para o pilar ali, que é o pilar espiritual. E esses outros pilares se complementam. Eu vou deixar linkado aqui alguns vídeos, a série que eu coloquei ali, os vídeos que eu já coloquei na série, e outros ali anteriores que fala sobre esse assunto. Né? Se alguém quiser ir maratonar para entender um pouquinho melhor, é bem interessante porque esse livro ele é um compilado de várias origens, de várias sabedorias que estavam segregadas no estudo que eu fiz, que já está completando 11 anos, que eu me dediquei ali não só a aplicar na minha vida, mas também estudar para conseguir conceber um livro para replicar esse conteúdo, replicar essa sabedoria da forma mais didática possível. Quais são as chaves, quais são as práticas do dia a dia? Essa é a lógica para você fazer e ver a sua vida se transformando, se tornando inabalável. Então eu vou ler um pedaço aqui e eu vou comentar um pouquinho a respeito. Essa aqui é a página 21 do livro. Então a primeira das 7 chaves que são vinculadas a esses 5 pilares, né? Só relembrando, as 7 chaves é conhecer, ressignificar, determinar, agir, ignorar, experienciar e multiplicar. Essa inicialmente que eu vou ler para vocês é a conhecer, a primeira chave. Primordialmente refere-se a conhecer a si mesmo em essência. Muitas pessoas comentam sobre a busca de propósito sem considerar o quanto se conhecem. Raramente conseguirá ter êxito dessa forma. Se conhecer em profundidade é o que determina enxergar os pontos a melhorar. Estou terrível para a leitura hoje. A busca em adquirir e trabalhar para ressignificar. A psicologia diz que só reconhecemos o outro quando distinguimos quem nós somos. Essa consciência nos faz indivíduos. Aqui no livro eu também cito bastante coisa relacionada à filosofia e à psicologia para conceber essas chaves, para dar um embasamento. Que ali no estudo eu peguei essas bases e as origens dessas sabedorias elas acabam convergindo com uma sabedoria maior. Conheço diversas pessoas com mais de 30 anos de idade que não se conhecem, pressupõem e até criam personalidades para utilizarem no dia a dia, pela falta de mergulhar profundamente dentro de si e se descobrirem. Eu era um caso como esse e confesso que percorri um longo caminho até dar os passos necessários para me colocar para fora e começar a viver. Eu fecho aqui a ideia da primeira chave, conhecer dessa forma,
falando sobre se conhecer primordialmente, essencialmente, para você entender seus pontos positivos, seus pontos negativos, sem as suas máscaras que você usa no dia a dia. E isso não é uma forma ofensiva de dizer, eu não estou querendo te chamar de falso quando eu digo suas máscaras. É muito comum a gente usar máscaras sociais para conseguir ter um convívio. Então eu vou agir de uma forma no meu trabalho, porque eu estou mais adaptado àquele ambiente, eu sei que eu não posso, digamos assim, ser o que eu sou na maior parte do tempo lá, que talvez não seria interessante. Né? Tem pessoas que têm essas máscaras um pouco mais fortes e outras não. Ou seja, quando a minha personalidade real é adaptada àquele ambiente que eu estou, eu não preciso usar máscara alguma, né? Porque eu não me sinto de alguma forma prejudicado ou sinto que eu vou estar estranho ali naquele ambiente, eu estou totalmente adaptado. Mas quando eu estou num ambiente ao qual minha personalidade não condiz e digamos que eu me coloquei numa situação de precisão daquele ambiente, eu acabo utilizando essas máscaras. Então tem pessoas que usam diversas máscaras e acabam se perdendo durante a vida nessas máscaras, deixando de lado a sua verdadeira personalidade. É o que eu cito aqui quanto à chave conhecer. Então é preciso você aprofundar no seu eu verdadeiro, no seu íntimo, você olhar para dentro de si. A frase emblemática, hoje está difícil, a frase emblemática, conhece-te, conhece-te, conhece a ti mesmo, quase que não sai. Conhece a ti mesmo. Uma frase filosófica aí que vem de Platão e que diz muito, é uma chave mesmo, origem, para o autoconhecimento, para você conseguir abrir as outras vertentes, trabalhar dentro de você o que você precisa para evoluir, para tirar as barreiras do seu caminho. Como é que você vai tirar barreiras se você nem sabe que tem? Como é que você vai ressignificar algo se você nem sabe que tem um bloqueio, se você não entende como isso funciona? Então, ter esse entendimento é ter autoconhecimento, conhecer a você mesmo. E para isso você precisa praticar algumas coisas para que isso aconteça. Em especial que isso aconteça de uma forma menos impactante no sentido ruim, no sentido de tempo. Demorar muito tempo para conhecer, às vezes, coisas relativamente simples que estão ali em você. Tem coisas que vão estar mais profundas, mais intrínsecas ali, que talvez vai demorar um pouco mais para você conseguir aprofundar, vai exigir um pouco mais de você, um trabalho um pouco maior, mais práticas ali, meditativas, práticas de você estar sozinho e começar a refletir sobre determinadas ações, de você olhar lá para trás e ver que bloqueios você pode ter adquirido, em especial na fase lá da infância, até os 7 anos mais ou menos, o que eu sempre cito aqui em algumas vertentes, estão empurrando até os 8 anos ali, da forma que você foi criado, como que isso influencia, você olhar para a sua vida hoje e falar, minha vida está boa o suficiente, minha vida está magnífica, está do jeito que eu gostaria, que eu almejo. Se está, possivelmente você já conseguiu se desviar, ressignificar muitos bloqueios, nem que isso aconteceu naturalmente sem você nem perceber. Mas a maioria das pessoas não está numa fase assim, está numa fase de descontentamento. Né? E algumas até um passo atrás. Estão descontentes, mas acham que nem há possibilidade de modificar algo. Então ficam correndo em círculos aí, né? Nessa corrida. Mas se você já percebeu, se você está procurando esse tipo de conteúdo, não caiu aqui, não vou nem usar acaso, porque eu não acredito em acaso, né? Se você está aqui é por algum motivo, mesmo que você não estava procurando, mas se você está procurando, quer dizer que já deu um start na sua cabeça, que você precisa evoluir algumas vertentes, e para isso você precisa se conhecer. Então essa é uma primeira chave, conhecer. A chave seguinte que eu cito aqui é a ressignificar. Vou ler aqui para vocês. Ressignificar suas crenças e bloqueios. Sem sombra de dúvidas, 95% da humanidade, ou mais, possuem diversos bloqueios e crenças limitantes, normalmente gerados na infância pelas figuras de autoridade que participam de nossas vidas. Cito pais ou outros progenitores, professores, líderes religiosos e autoridades diversas. Então, outras autoridades que podem influenciar. Às vezes o presidente, né? Você é uma pessoa
patriota, uma pessoa bem envolvida ali politicamente, pode ser que o presidente que você gosta muito fala uma coisa e isso cria algo em você. E pode ser um bloqueio, uma crença limitante, né, de que as coisas funcionam assim ou assado. E qualquer autoridade, de alguma forma. Eu citei as principais aqui, mas tem diversas, né? Toda figura que exerce uma autoridade, às vezes um chefe seu, num primeiro trabalho, eu fui estagiar, lá eu tinha um chefe carrasco e tal, ele pode ter gerado bloqueios em você. Né? De você não se sentir capaz ou de você precisar de aprovação para tudo. Mas a maior parte dos bloqueios ocorre nessa fase da infância. Essa é a fase esponja, que você não tem muito raciocínio, na verdade você não tem raciocínio do que é real e do que não é real. Então tudo que falam para você de uma certa forma e que é repetido para você várias vezes e que dá-se um exemplo, você encara como a verdade e às vezes a verdade única a respeito daquele contexto. E depois, para ressignificar isso, você precisa aprofundar um pouquinho mais. Especialmente pai e mãe, por padrão. Até os 7 ou 8 anos de idade instalam em nossa mente limitações e crenças irreais por meio de ações e palavras. Então não são só palavras. Ações normalmente são até mais impactantes, né? A gente ensina mais pelo exemplo do que por palavra. Resultado claro da criação que tiveram. Então os pais não, obviamente que não estão gerando bloqueios nos seus filhos propositalmente, né? Isso veio já da criação deles. Eles foram bloqueados daquela forma e, sem perceber, repassam isso para a próxima geração, se é que eles não caíram numa real, como a oportunidade que você está tendo aqui, de pensar, olhar para dentro, ressignificar, ou seja, arrumar primeiro a sua vida para quando você tiver um filho você conseguir transmitir a mensagem da forma correta a seu filho e não bloqueá-lo também, não repassar esse bloqueio. Essas dificultam e até impedem nossa evolução em vários aspectos de nossa vida. É o que eu comentei dentro desses 5 pilares: físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Existem bloqueios. Normalmente as pessoas são bloqueadas em todos esses pilares. Às vezes um pouco mais em uns e menos em outros. E às vezes uns são mais perceptíveis, mesmo que a pessoa tenha outros, mas uns são mais perceptíveis. Então, por exemplo, normalmente as pessoas são mais fechadas financeiramente e espiritualmente. Depois vem emocionalmente, familiarmente e às vezes fisicamente. Mas como assim fechado, João? Elas acreditam em uma limitação. E às vezes alguma coisa que é totalmente irreal. Por exemplo, a pessoa sempre viveu em escassez. Então ela acha que é impossível ela se tornar rica. Ela já criou na mente dela talvez assim, não, só se eu ganhar na Mega Sena. Não, só se eu fizer alguma coisa de errado. Ela não acha que é possível ela dar passos de forma lícita, sem ganhar numa loteria e atingir riqueza. Ela acha que isso não é para ela, né? Então ela está limitada àquilo. Espiritualmente também, às vezes a pessoa foi criada num dogma religioso muito severo e ela não se abre para mais nada. Ela fica totalmente restrita, totalmente fechada naquilo. E isso a impede de experienciar outras coisas de forma positiva, claro, e de considerar outras possíveis verdades para somar a isso e ter a sua própria percepção de mundo. Um exemplo clássico que cito é: vá lavar a mão agora, menino. Pegou em dinheiro e dinheiro é sujo. Quem nunca ouviu isso, né? Raramente tem uma pessoa que não ouviu isso. Eu mesmo ouvi várias e várias vezes. Cada vez que eu pegava dinheiro quando eu era criança, era assim. E eu já me peguei falando, olha que minha filha é nova, eu já me peguei falando e tive que consertar logo em seguida coisas desse sentido. Por quê? Porque muitas vezes você está falando do fato do dinheiro passar em muitas mãos mesmo e que não é para a criança pegar, às vezes ela leva na boca e tal. Então, a sujeira que você está falando é uma sujeira física mesmo, né? Mas o que acontece? Isso, para uma mente que não tem um raciocínio pleno, como a mente de uma criança, ela vincula dinheiro à sujeira, à coisa ruim. E aí ela entende que ela tem que ter uma repulsa daquilo. Parece uma coisa besta, uma coisa pequena, mas faz uma enorme diferença. E se ela criar essa repulsa, ela nunca vai conseguir, ela nunca vai enxergar, nunca que eu digo, claro, se ela se desbloquear, ela vai conseguir passar por isso. Mas ela vai ter muita dificuldade, porque ela tem uma crença limitante de que se ela tiver muito dinheiro, ela está suja, aquilo é ruim para a vida dela. Né? Eu vou seguir aqui,
mas uma outra que eu quero citar relacionada também a dinheiro aqui. Parece algo bobo e inocente, mas quando instalada e reforçada, esta frase se torna uma limitação de prosperidade financeira enorme e que faz a pessoa vincular a abundância financeira a coisas ruins, coisas imundas. Assim sendo, seu cérebro conduz para o caminho inverso da riqueza, para dar sentido à crença que você carrega. Sempre a nossa mentalidade vai levar você para caminhos para dar sentido nessas crenças. Então, se você acredita que ter riqueza é uma imundícia, é algo ruim, é algo que não deveria acontecer para sua vida, você não vai... Aqui eu ia citar até isso. O pessoal pega aquela frase da Bíblia que diz que é mais fácil um camelo passar por um orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou outras frases como a raiz de todo mal é o dinheiro, algo nesse sentido, não sei se é exatamente assim na íntegra. Pegam esse tipo de frase e criam uma crença limitante. Absorvem aquilo da forma mais literal possível e não como uma analogia, não como uma parábola, não como algo a ser entendido com mais profundidade. Né? O dinheiro é a raiz de todo mal porque a gente não pode ter dinheiro, ele é ruim. Ou quando você se torna escravo do dinheiro. E aí sim, isso é muito ruim. Quando você vive para o dinheiro e não quando ele é uma ferramenta para você experienciar coisas. Quando não se tem essa profundidade de entendimento, você pode criar uma crença limitante em cima disso. É necessário dar um novo prisma a essas crenças e bloqueios para impulsionar a sua evolução. Então, a segunda chave que eu cito aqui é ressignificar. Você precisa se conhecer, que é a primeira chave. Inclusive, as chaves ela tem uma sequência que eu cito aqui, e as práticas também vão nessa mesma sequência das chaves. Justamente por isso, você se conhece e depois você ressignifica. Que primeiro você conheceu os seus bloqueios, suas limitações, e agora você vai começar a limpar isso de você. Deixe seus comentários aqui se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre esses temas. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre ressignificação, falando sobre se conhecer um pouco melhor, algumas práticas, e eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa série. Uma semana de muita luz, torne-se inabalável. Até mais, pessoal.